Muito bem, amigos, lição número 3 da parte do domingo, o encontro na Galileia. Quando Pedro estava no palácio ali do sumo sacerdote, Pedro via Jesus de longe sendo julgado por aquelas pessoas. E no pátio, ele negou Jesus 3 vezes, até que o galo cantou. E Pedro olhou para Jesus Cristo e os seus olhos se cruzaram. E Jesus, então, olhou com muita piedade e compaixão para Pedro. E Pedro saiu dali, e diz o texto bíblico que ele chorou amargamente. Existe até uma lenda, diz que Pedro chorou tanto que ele fez 2 cicatrizes aqui abaixo dos olhos. E durante toda a sua vida, Pedro então, ele tinha essa cicatriz. E toda vez que ele ouvia um galo cantar, Pedro chorava, porque se lembrava da sua situação. Mas isso é uma lenda, porque o que Jesus fez, a graça divina alcançando Pedro e os discípulos, foi algo assim maravilhoso. Pedro, depois de negar Jesus, de ter passado o momento da ressurreição, Jesus apareceu 2 vezes para os discípulos, agora é a 3ª vez. Os discípulos estavam pescando. Pedro convenceu 6 discípulos a irem pescar. Jesus disse que eles nunca mais seriam pescadores de homens. Mas depois de Pedro ter negado Jesus, parece que ele desistiu do discipulado, já que ele havia feito algo assim tão incrivelmente repulsivo. Ele deve ter imaginado que Jesus nem mais o aceitaria, que ele talvez se parecesse mais com Judas do que com qualquer discípulo. Então Pedro resolveu ir pescar. Convenceu 6 discípulos a ir com ele pescar. Estavam pescando, pescaram a noite toda e não pegaram nada. Jesus estava no mar, ou seja, ali na praia. De longe Jesus via os discípulos. E ele então conversou com eles e ali Jesus mostrou que a graça divina, ela tem um alcance tremendo. Ele disse: filhos, vocês têm alguma coisa que comer? E nessa expressão Jesus estava incluindo Pedro. Pedro não foi excluído. Jesus chamou também de filho. Pergunta de número 1. O que Jesus nos ensinou sobre a questão da graça divina e a humildade humana quando essas 2 virtudes se encontram? A graça divina alcança o pecador. E o pecador, movido pelo Espírito Santo, pode demonstrar humildade e aceitar o oferecimento da graça divina. Isso está em João capítulo 21. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Estavam também os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos com você. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer aí? Responderam eles: não temos. E disse-lhe Jesus: filhos, por que vocês não lançam a rede do lado direito do barco? E vocês vão achar peixe. Lançaram, pois, a rede do lado que Jesus havia dito, e não podiam puxar a rede pela multidão de peixes presos na rede. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro: é o Senhor. E quando Simão ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar, e nadou aonde estava Jesus na praia. E os outros discípulos foram com o barco até onde estava Jesus, porque estavam distantes da terra, não muito longe, senão quase 200 côvados, em torno de uns 100 metros. Levando a rede cheia de peixe, logo que desceram para a terra, viram ali Jesus e um peixe colocado sobre brasas e também pães. Disse Jesus: trazei os peixes que vocês apanharam. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou-se, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, semelhantemente, o peixe, de maneira que eles estavam comendo. Já era essa a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que a estes? E Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros.
Tornou Jesus a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Simão entristeceu-se por ter Jesus perguntado a terceira vez: Amas-me? E disse Simão: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, Pedro, que quando você era mais novo, você se vestia e você ia para onde você queria, mas quando você for velho, você vai estender a mão e outra pessoa vai te levar para onde você não queira. Por isso, através dessas palavras, Jesus estava dizendo que tipo de morte Pedro ia glorificar a Deus. E dito isso, Jesus disse para Pedro: segue-me. Então a pergunta é: o que Jesus nos ensinou sobre a graça de Deus e a humildade humana? A resposta é: a graça de Deus oferece o perdão e restaura. Pedro foi restaurado ao ministério. Suas respostas de que amava Jesus levou a Jesus ver que eram respostas de humildade. Pedro reconheceu os seus erros grosseiros e Jesus o restituiu ao ministério, dizendo: segue-me, Pedro, tudo que você fez está perdoado. A aparição de Jesus na praia estava planejada desde a ressurreição. Ele disse para Maria Madalena: vá dizer aos meus discípulos que eu quero encontrar-me com eles na Galileia, conforme está Marcos 16, verso 7. E assim, Pedro, ao ser confrontado com a graça divina, mostrou extrema humildade. E os outros discípulos também ficaram quietos, porque a lição também servia para eles. Porque na hora que Jesus foi preso, no jardim do Getsêmani, todos eles fugiram, abandonaram Jesus. Então a pergunta de Jesus para Pedro era extensiva também para os outros discípulos e também para nós. A humildade é a virtude que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Porque a pessoa que é arrogante, que é orgulhosa, é como disse um escritor: o orgulho divide os homens. O orgulhoso não pede licença, ele atropela. O orgulhoso não pede perdão, ele se justifica. O orgulhoso não dá explicações, ele ameaça. Não pede ajuda, ele se mata. Não agradece, ele cobra. Não perdoa, ele se vinga. Não delega autoridade, faz tudo sozinho. O orgulhoso não elogia, ele reclama. Ele não ora, ele amaldiçoa. Por isso Pedro demonstrou um incrível senso de humildade, reconhecendo seus erros e aceitando o perdão oferecido por Jesus. Se Judas tivesse esperado um pouquinho, Jesus teria perdoado Judas também. E o capítulo da restauração de Judas teria sido o capítulo mais lindo da Bíblia. Mas infelizmente isso não aconteceu. Judas era orgulhoso. Pedro mostrou extrema humildade e se tornou o melhor discípulo de Jesus, aquele que dirigiu e comandou e liderou a igreja primitiva. Deus nos abençoe. Que Ele nos encontre numa situação que nós possamos ainda, assim, em humildade, aceitar seu oferecimento de perdão. É preciso, muitas vezes, aceitar a graça divina e demonstrar humildade aceitando o perdão divino. Que Deus nos abençoe. Possamos entender que a restauração de Pedro é também um exemplo da nossa restauração diante de Deus quando pecamos. Deus abençoe. Tenhamos uma boa semana.